Olá, pessoal. Mais uma aula de história geral. Gente, nós estamos vendo aulas tanto de história geral quanto de história do Brasil, né? O contexto atual, ou melhor, tudo em volta do 1850 até 1930, mais ou menos. Nós estamos estudando a história geral, a história do Brasil, mais ou menos nessas épocas aqui. Mas o objetivo desse estudo é chegar em 1930 no Brasil com Getúlio Vargas, né? A gente então nós estamos tecendo o contexto, né, das situações históricas, sociais, psicológicas do mundo e do Brasil nessa época, né? Como que o desenrolar dos acontecimentos da história influenciou o Brasil, né, e como que isso desembocou no governo de Getúlio Vargas. Mas então, para a gente entender Getúlio Vargas, que é muito importante para a história do Brasil, e a gente vai ficar bastante tempo estudando Getúlio Vargas, a gente tem de tecer um fio, né, uma malha em volta desse assunto, né? Então a gente já estudou lá a Revolução Industrial, né? Nós estudamos aqui a como que foi a República no Brasil, né? Crise de 29 nos Estados Unidos, Primeira Guerra Mundial, né? Agora nós vamos estudar a Revolução Russa, que aconteceu em 1917 na Rússia, né? Bom, o que aconteceu na Rússia, né? A Rússia, os antecedentes, né, e as características da Revolução Russa é o seguinte, né, a Rússia entrou tardiamente na Revolução Industrial, né? Como que era a Rússia no século XIX, né? Totalmente, né, totalmente rural, né? 80% da economia russa dependia do campo, né? Depois veio a industrialização, tardiamente, né? No fim do século XIX, né? Isso fez surgir na Rússia uma nova classe, a classe burguesa, como a gente já estudou aqui na Inglaterra, Revolução Industrial, né? França, né? Bom, mas então, a burguesia, como em outros países, ela estava de fora do poder, né? Ela almejava o poder, ela almejava um maior brilho, um maior status, né? Ela já tinha muito dinheiro e ela almejava esse poder. Assim também foi na Rússia. Só que a Rússia é característica, né? Primeiro que lá era uma monarquia, né, total, né? Não era um absolutismo, mas o Nicolau II era um czar, né, bastante autoritário, né? Tá certo? Como que então vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, no slide, vamos ver como que era o contexto da Rússia antes de 1917. Então, Revolução Russa, panorama antes de Getúlio Vargas. Características e contexto. A economia russa, 80% dela era rural, né? 80% dela era rural. Mesmo com a Revolução Industrial tardia, né, ou seja, depois da Inglaterra, da França, mesmo assim, ela era rural. A política na Rússia, né? Um governo monárquico, como eu já falei, monárquico de Nicolau II, czar, né? O nome czar vem de César romano, né? Do imperador César, né? Então czar em russo é César em italiano, né? Ou latim. 1898 é fundado o PSDOR, ou PSDOR, que significa Partido Operário Social Democrata Russo, criado por Lenin, né? Esse partido,
Psidor, mas posteriormente vai se dividir em dois partidos: o bolcheviques, liderado por Lenin, e os mencheviques, liderado por Kerensky, certo? Vamos fazer um comentário a respeito disso daí, é o seguinte. Então, a Rússia, né, ela era dominada por uma monarquia, por uma realeza, né? Tinha ali a Igreja Católica Ortodoxa, que é um pouquinho diferente dessa que é da romana, né? Mas que era dona de grande parte das terras, muito elitista, né? Havia a nobreza com a sua família real, do Nicolau II, e essa nobreza também dominava o exército, porque o exército, né, o povo, né, podia ir para o exército, mas não subia de posto. Né? Quem tinha, por exemplo, as patentes maiores, por exemplo, coronel, general, capitão, era só o pessoal da nobreza. Então, quem dominava o exército era a nobreza. Né? Bom, como eu já falei, a igreja era grande detentora de terras, muito elitizada. Né? E essa família real, essa nobreza, né, essa elite, judiava muito do povo. O povo estava muito sofrido. Né? Tanto que 80% do povo estava nas fazendas e era uma espécie de servidão. Né? Era uma semi-servidão. Né? Praticamente o quê? Um feudalismo. Não era um feudalismo, mas era um pós-feudalismo, ou seja, muito primitivo, muito atrasado estava a Rússia em termos de produção econômica. Né? Então, o que acontece no século XIX? Quando acontece, então, a Revolução Industrial na Rússia, que veio depois de Inglaterra, de França, liberam a mão de obra, né, que estava um pouco desse povo que estava nas fazendas, né, foram liberados para as cidades e morreram muita gente trabalhando em fábrica, né, mais que em guerras, de tão judiado que ficou esse povo. E esse povo, então, com o tempo, foi criando, então, lideranças, né, lideranças oposicionistas a essas elites. Né? Então, e um deles foi o Lenin, né, e o seu partido Psidor. Né? Tá certo? Então, o Lenin era o quê? Um líder que surgiu, né, contra essas elites, né? Defendendo o povo contra os abusos. Né? Se a gente for ver, por exemplo, na história, por exemplo, a elite, a nobreza, realizava grandes jantares, assim, absurdo, né? Assim, de uma semana comendo e bebendo, né? E vinhos caríssimos, né? Comida caríssima, e o povo passando fome, né? E vai chegar um momento que o povo não aguenta mais. Primeiro porque começa a vir ideias da Europa, né? Começa a vir ideias da Europa, marxismo, né? Agora nós falamos Revolução Francesa, até lá dos Estados Unidos, né? Revolução burguesa, né? E a burguesia, que era uma nova elite, mas não estava no poder, começa o quê? A apoiar o povo também, né? Daí por isso que o partido do Lenin se parte em dois, né? Em mencheviques e bolcheviques. Né? Os mencheviques são aqueles revolucionários, né, que pregavam uma participação maior do povo, mas uma participação com a burguesia. Então era uma revolução, assim, na realidade não era uma revolução, é apenas, né, mudar, praticamente o sistema continuaria quase que o mesmo, mas a burguesia teria acesso ao poder e o povo teria mais direitos. Já os bolcheviques, que era liderado pelo Lenin, não, já queriam uma revolução total, né, uma revolução marxista, né? Lembrando que essas ideias vieram da Europa e foram adentrando o povo, né? Então, o povo foi, junto com o sofrimento, toda aquela exploração que o povo sofria, essas ondas de novas ideias que vieram da Europa foram influenciando e foram surgindo, então, lideranças. Lideranças essas que a gente tem que citar, o Lenin. Né? O Lenin, então, é uma dessas lideranças, né?
do partido Psidor, que depois partiu em dois. Mencheviques, mais burguês, e os bolcheviques, mais marxista, socialista, comunista. Tá bom? Vamos para o outro aqui, para o slide. Bom, então como eu já falei para vocês, o partido Psidor, o Lenin, partido parte em dois, mencheviques, bolcheviques. A sociedade, também já comentei, a alta sociedade era uma desigualdade social muito grande. Teríamos o clero, né, que são os padres, um católico ortodoxo, que era dono da maior parte das terras, explorava muito o povo também. A elite que tinha altos privilégios, né, e o povo explorado, né, o povo sofrendo muito, muito explorado. E a burguesia, que é uma classe que surge, queria o poder. O que vai acontecer, então? O chamado Domingo Sangrento, né? Com todo esse sofrimento, em 1905, né? Com aquelas ideias que eu já te falei para vocês sobre marxismo, comunismo, né? Que vieram da Europa, essas novas teorias, e juntando com o sofrimento do povo, o povo começa a protestar. E o povo marcha para a frente do Palácio Real, né? E faz um movimento ali, né? Principalmente no domingo, né? A Rússia começa a se agitar muito, principalmente onde está lá o rei, né? Começa a ter muito protesto, mas principalmente esse domingo, né? Que é chamado de Domingo Sangrento. Foi muita gente do povo para frente do castelo lá, do Palácio Real. E o que o Nicolau Czar II faz? Manda metralhar, fuzilar. A guarda real recebe ordem de fuzilar o povo bem na porta. Isso daí desencadeou todo um processo de revolta e movimentação total, né? Na próxima aula a gente conta o que aconteceu com esses movimentos. O que vai acontecer? Então, depois que o czar manda matar o povo vai se revoltar. O que vai acontecer? O czar vai mandar matar mais ou vai ceder ao povo? Próxima aula a gente comenta.